conhecerem alguém que gostaria de conhecer sobre energia, sobre conexão com mentores espirituais, com a percepção das energias, de como é ser sensitivo, o que, que é isso. Compartilhem com outra pessoa agora, antes da gente iniciar. Convide um amigo, uma amiga para participar, que vai ser bem legal. Oi, Gabi. Tudo bem? Que bom você aqui. Minha amiga que é ultra sensitiva. A Jaci tá perguntando se sente carente quando o esposo não chega na hora. Porque eu tenho esse sentimento de carência. Como se libertar? A carência é uma necessidade, um vazio que você tem, né? Que você está buscando preencher na outra pessoa. Você só preenche carência quando você busca essencialmente se preencher através de você. Isso é um movimento do autoconhecimento, tá? Eu te sugiro assistir vários vídeos que eu tenho do meu conteúdo, do meu curso da Arte dos Relacionamentos lá no meu canal do YouTube, e também conhecer o curso onde eu trato especificamente sobre carência. É muito legal, vale a pena, tá? Dá uma olhadinha lá nos conteúdos que tem, e o próprio curso tá com 2 módulos gratuitos para a pessoa conhecer e ver se vale realmente a pena, se é legal e se pode ajudar. Tá bom? Dá uma olhadinha lá, Jaci, depois você me conta. Qualquer coisa, se você não encontrar, me chama no direct que eu envio o link para você. Então, vamos lá. Saudades demais. Eu também, Gabi. Sinto muita saudade de você. Bom é que a internet nos conecta, né? Bom, gente, vamos conversando, porque o Instagram só nos dá 1 hora e esses assuntos dão bastante pano para manga. Já compartilharam? E aí a gente vai começar a conversar. Essa semana eu lancei um post onde eu fiz alguns questionamentos, né? Deixei em aberto para receber perguntas. Qualquer pergunta, né? Dúvidas do dia a dia, coisas que às vezes a gente não tem para quem perguntar, que são relacionadas a essas questões energéticas, espirituais, emocionais, de vida, de morte, de mentores, tudo mais. São muitas dúvidas que a gente tem e que às vezes não tem para quem perguntar, não sabe onde encontrar essas respostas. Então, eu continuo com esse post em circulação e estou respondendo perguntas. E as primeiras perguntas que eu recebi de uma cliente muito querida é sobre sensibilidade. Eu vou responder durante a live, conversando com vocês também. E ao final, se tiver mais alguma pergunta sobre o tema, eu também vou responder, tá bom? Eu tô olhando aqui e ali, que eu tô passando ao vivo no Instagram e no Facebook também. Então, quem não tiver Instagram, pode ir lá no Facebook e vice-versa, tá? Ela me perguntou o seguinte: Dani, como é ser sensitiva? Você pode sentir as energias, sentir os seres, os mentores? Com quantos anos você percebeu esse seu dom? Bom, eu trabalho com energia, né? Eu sou terapeuta transpessoal, terapeuta holística, e o meu foco profissional é a energia. Então é a tratar de vibração. Nós somos seres energéticos, todos nós. Por mais que a gente não conheça, às vezes não acredite, nós somos o nosso corpo físico é um composto energético, é uma condensação de energia. Tudo que existe no mundo tem energia e vibra essa energia. Mas eu só fui descobrir tudo isso depois de um tempo e depois de algumas experiências que eu passei na minha infância, algumas que não foram muito agradáveis, que me ajudaram, que me mostraram como fazer o equilíbrio dessa questão energética. O que é ser uma pessoa sensitiva? Uma pessoa sensitiva é aquela que tem uma possibilidade, não é uma possibilidade, é uma facilidade maior do que a maioria das pessoas de sentir o que está além do que é visto e do que é tocado, né, do que é sentido, do que é ouvido. Então é como se fosse realmente aquele sexto sentido. Esse sexto sentido, que é essa parte da intuição, como ele é correspondente, ele faz parte de todos nós. Todos nós somos seres energéticos, espirituais, então nós temos essa capacidade. Porém, isso está mais aflorado em algumas pessoas. Em umas menos, em outras mais. Então, quanto mais conectado com questões espirituais, com questões transcendentes a pessoa está,
mais ela vai desenvolvendo essa sensibilidade energética, que é perceber além do que o 3D nos mostra, que é a nossa dimensão atual. A energia, eu sempre digo que a energia não mente. A gente pode mentir com palavras, com atitudes, com tudo, mas energia nunca vai mentir. E foi isso que eu descobri na minha vida a duras penas, com algumas experiências, porque eu não sabia o que acontecia, eu não entendia de energia. Então, uma pessoa que tem essa sensibilidade energética, ela está mais propensa não a sofrer as influências, mas sim a sentir as influências que ela recebe através da vibração. Então, se a gente for, por exemplo, estudar o campo energético, entender, além do nosso corpo físico, nós temos um corpo também de vibração. E essa vibração, ela se expande muito. Ela é ela alcança, né, um âmbito muito grande dependendo de como a gente vibra. Existem histórias, né, que contam, por exemplo, sobre a vibração energética de Jesus, que era um ser muito iluminado, que chegava a quilômetros. As pessoas que estavam despertas energeticamente, elas sentiam a vibração amorosa de Jesus, mesmo não estando perto dele. E é uma coisa que eu particularmente sinto. Eu gosto muito de falar de Jesus, eu gosto de estudar Jesus. Jesus faz parte da minha vida e eu consigo me emocionar ou me sentir realmente tocada, imersa em estudos, em reflexões, em meditações que eu faço quando eu entro em contato com a energia de Jesus, que é uma energia cósmica, né? É muito expansiva. E é claro que existem outros seres que a história conta, né, que a sua vibração era extremamente expansiva, como o de Chico Xavier, por exemplo. A áurea, o campo energético de Chico Xavier era muito grande. Também chegava a quilômetros, é isso que as pessoas contam, como várias outras pessoas também. Então, isso é inerente a todos nós. A energia, essa sensibilidade energética, ela pode ser desenvolvida e deve. Nós temos no funcionamento do nosso corpo energético os 7 chakras. Eu já comentei um pouquinho sobre eles, né, bem superficialmente, porque é um assunto muito complexo, mas esses órgãos, eles correspondem aos nossos campos energéticos e automaticamente ao nosso corpo físico. E nós temos um chakra especialmente, que é o chakra do poder, localizado aqui na região do estômago, onde a gente tem uma leitura da energia do outro. Então, quando eu digo assim que a energia não mente, é porque nos primeiros 3 segundos que nós estamos em contato com alguém ou com algum ambiente, a gente tem uma leitura instantânea da energia daquela pessoa e daquele lugar. E a partir disso, muitas vezes, se a gente não está atento ou não está com essa energia desenvolvida, não está com a percepção dela desenvolvida, a gente ignora, faz de conta, né, que não é nada e acaba por não dar atenção ao que a energia está dizendo, porque ela é muito clara, muito transparente. E às vezes a pessoa, até a gente mesmo tenta, mas a nossa energia acaba denunciando quando a gente tem uma percepção que facilita esse entendimento. Então, uma das perguntas que eu recebi, né, dentro dessas perguntas da questão da energia, como é ser sensitiva? Bom, antes eu diria que é ruim, porque a pessoa que é sensitiva nata, que ela tem essa habilidade já desde pequena, ela sofre muito com as interferências energéticas e acaba sendo uma esponja. Ela recebe e absorve tudo que está no ambiente ou que as pessoas falam e acaba pegando aquilo para ela e sofrendo energeticamente com isso, né? Às vezes até causando algumas debilidades físicas como consequência, porque a energia acaba desgastando também o corpo físico. Então, quando a gente não conhece sobre energia, é desagradável. Mas quando a gente passa a entender, estudar e aprender a manipular a energia, ela se torna um presente, né? Não é um dom, porque não é algo que é dado, mas sim conquistado. Tudo que nós vemos hoje, toda a capacidade que a gente tem enquanto ser humano, independente da área que for, foi desenvolvida por cada um de nós. Então a gente não vem com presentes, Deus não me escolheu porque eu era mais legalzinha a me trazer sensibilidade como dom.
Não, foi uma conquista espiritual. Assim como várias outras pessoas têm conquistas em todas as outras áreas da vida. Então, é uma escolha de desenvolvimento que a gente faz em outros momentos da vida, em outras experiências, outras existências, certo? Então, hoje, aprendendo a lidar com a sensibilidade, a utilizar ela a meu favor, eu digo que é uma das coisas mais maravilhosas de se ter e se manter, principalmente no meu trabalho. Então eu utilizo, além de técnicas que ajudam a gente no desenvolvimento dessa energia e ajudam nessa conexão, eu já tenho ela de forma natural. Então eu lembro, por exemplo, de uma experiência que eu tive recentemente de receber uma cliente. Quem conhece aqui o meu ambiente terapêutico, sabe que na Clínica Corpo e Alma tem um corredor e a minha sala fica aqui no fundo. Desde que eu gosto muito de buscar os meus clientes lá na recepção e vir acompanhando eles até a minha sala. E nesse processo de vir até a minha sala, eu já sei o que a pessoa precisa, eu já sei qual é o problema e já sei o que ela está sentindo. Eu me lembro claramente de uma vez que eu percebi isso consciente, de eu estar vindo pelo corredor com uma moça que fazia terapia e eu senti nitidamente a presença do marido dela. Mas não era presença física, não era presença espiritual, não era isso. Mas ela entrou na sala, eu convidei ela a sentar e perguntei qual era o motivo dela ter buscado a terapia naquele dia e ela me disse que era para conversar sobre o marido. Ou seja, o que aconteceu ali? Ela emanou no campo energético dela a situação que ela estava vivendo, a dificuldade que estava ali gerando conflito. Quando eu tive uma aproximação, um contato com ela, eu li isso no campo energético dela. Então eu já sabia do que se tratava, o que ela ia precisar da minha ajuda. Então isso muitas vezes facilita o processo terapêutico, até mesmo quando eu estou realizando uma técnica de imersão, ou aplicação de reiki, ou até mesmo quando a pessoa, que acontece muitas vezes da gente vir para a terapia, mas tentar mascarar e não reconhecer para si mesmo aquilo que precisa melhorar, se colocar como vítima. Então a pessoa fala, mas não é o que ela emite. Então existe uma discordância na vibração e nos pensamentos. Isso a gente aprende também na PNL, a fazer a leitura, né, da postura e tudo mais. Mas quando a gente consegue focar na energia, isso já não é mais relevante, porque a vibração ela demonstra tudo. Ela demonstra quando a pessoa está sendo sincera, quando ela quer realmente mudar, ela demonstra o cansaço, a dor. Teve muitas vezes que a pessoa queria chorar, mas não se permitia chorar e eu sentia muita vontade de chorar por ela, porque a sensibilidade ela nos deixa num nível de empatia, que foi uma outra coisa que me fez sofrer muito durante muito tempo na minha vida. Por ter uma sensibilidade empática, eu acabava me envolvendo na dor da outra pessoa e pegava a dor para mim. Então é como se eu sentisse junto. É aquela coisa da pessoa estar deitada na sarjeta e a gente deitar junto, em vez de tentar ajudar. Então eu aprendi que eu posso ser sensível, que eu posso ter empatia pelo outro, mas que eu não preciso ter simpatia, que eu posso ajudar me respeitando os meus limites, respeitando, né, a própria energia que está em mim. E aí, dentro dessa situação, eu fui aprendendo a me preservar, a cuidar da minha vibração para que eu não recebesse tantas interferências energéticas, porque nas primeiras aplicações, nos primeiros trabalhos que eu fiz, eu saía muito esgotada, cansada, debilitada e tinha até problemas físicos como consequência. E aprendendo a bloquear a minha energia ou a proteger ela, eu fui evitando que esses males acontecessem, né? Então, ser sensitivo é bom, desde que a gente saiba como equilibrar, como utilizar essa energia. Uma outra coisa que era muito comum é quando eu conhecia alguém ou entrava em contato com alguma pessoa que tinha uma vibração não muito legal ou que eu sentia energeticamente que a pessoa não estava conectada com o bem. Não é que não era uma pessoa do bem, porque todos nós somos do bem, mas às vezes a gente escolhe ser um pouco malzinho por algum tempo na nossa vida. Isso me causava, como eu já percebia, uma certa
repulsa. Eu não queria estar perto, muitas vezes eu até tratava com indiferença, ou começava a emanar críticas dentro de mim, ou julgamento em relação a outra pessoa, pelo que ela faz, não pelo que ela fazia, mas pelo que eu estava interpretando do que ela fazia. E isso também era muito negativo, porque acontecia muito com amizades, com ciclo social, até com alguns clientes em terapia que eu não sentia empatia, não sentia vontade, ânimo de ajudar aquela pessoa no tratamento terapêutico. E eu me lembrei, fazendo uma reflexão aqui para contar para vocês esses episódios, de quando eu era criança. Eu tinha em torno de 5, 6 anos, que foi uma das perguntas que me fizeram: com quantos anos você percebeu o seu dom? Eu só me recordei, eu não percebi que eu tinha esse dom quando eu era criança, mas eu lembro de um episódio, num período da vida dos meus pais, onde eles se envolveram comercialmente com algumas pessoas. E essas pessoas, eu mesmo sendo criança, inocente, não entendendo muita coisa, vinha lá do interior, aquela coisa toda, eu não conseguia ficar perto daquelas pessoas. Quando uma certa pessoa chegava, que era um rapaz, eu me incomodava muito, eu ficava realmente incomodada, eu não sabia como agir, eu queria sair de perto. Teve até um episódio que talvez os meus pais não me lembrem, mas um momento que a minha mãe saiu com esse rapaz para fazer algumas compras, ele ia dar uma carona para ela, e eu fiz uma birra de criança e chorei horrores para que a minha mãe me levasse junto, porque eu não queria que ela ficasse sozinha com aquela pessoa. Então eu já tinha como se fosse o instinto já estava dizendo ali, né? A intuição estava dizendo que tinha alguma coisa errada. E aí, com o passar do tempo, eu nem fiquei sabendo por ser criança ainda, mas depois, mais adulta, que os meus pais tiveram experiências muito desagradáveis com essas pessoas, envolvendo dinheiro, roubos, falcatruas, e até mesmo que essas pessoas trabalhavam com magia negra, né? Faziam trabalhos energéticos e tudo mais. E aí, então, refletindo sobre isso, ficou claro para mim como essa questão energética já vem de muito tempo e como eu percebia, mas não entendia o que estava acontecendo. Então parecia que eu estava tendo atitudes, né, de criança mal educada, mal criada, mas na verdade o que estava acontecendo é que eu estava sentindo que a pessoa não era muito legal. Isso aconteceu várias vezes na minha vida, com pessoas, com negócios, com viagens, acordos. A gente sente. Então, uma coisa que eu aprendi a respeitar a duras penas, e hoje para mim é uma lei minha. Se eu sinto que algo está errado, por mais argumentos que tenha, por mais que tudo pareça perfeito, eu não faço. Porque alguma coisa ali dentro está dizendo que lá na frente vai dar errado, ou que todos aqueles argumentos são falsos, ou que, enfim, que aquilo não é pra mim, que não vai ser legal. Eu respeito muito a minha energia, a minha intuição, prezo muito por ela, porque nunca, em nenhuma das experiências que eu tive de contatos com pessoas, eu errei, né? Infelizmente, às vezes gostaria até de ter errado. Eu me recordo que sempre que tem algum contato com alguém, família, onde a gente sente, assim, essa questão da pessoa ser energeticamente, assim, mais duvidosa, né? A Dani já vai e fala: olha, vamos com cuidado, não mergulha na relação, né? Conheça a pessoa primeiro. E aí depois acontece a revelação, né, de que a pessoa não era tão legal assim. Aí dá aquela vontadezinha de falar assim: eu avisei. Sempre vem, né, o ego querendo mostrar a sabedoria. E realmente acontece. Infelizmente, né, a percepção energética do que é ruim é muito evidente, do que não é bom, né? Eu sinto isso com lugares, com situações que precisam ser vividas, enfim. Acabo sempre consultando a minha energia para saber se eu devo seguir ou não alguma coisa, se eu devo fazer ou falar sobre alguma coisa, porque ela vai saber muito mais do que eu, que ela faz toda a leitura, né? Então, dentro desse aprendizado, não significa que eu tenha me afastado das pessoas que têm uma vibração mais densa, pelo contrário,
Não é isso que é o legal. Porque muitas vezes a pessoa ela não tem intenções más, ela simplesmente está depressiva, ou ela tá com a estima dela tá baixa, ou ela tá com problemas, ela tá se sentindo traída, e aí ela mantém essa vibração baixa, né? Inferior. E aí muitas vezes antes eu tinha esse movimento de me afastar, de não gostar de estar perto da pessoa. Mas quando a gente vai aprendendo mais sobre empatia também, a gente aprende a aceitar e respeitar as outras pessoas como elas são. Oi, Adri. Aceitar elas como elas são e entender que elas estão, na verdade, daquele jeito, que elas não são assim. E com isso a gente aprende a olhar o que tem de bom na pessoa, e quando eu tenho a possibilidade do auxílio terapêutico, ajudar a transmutar isso dentro dela também, porque outras pessoas também percebem e acabam se afastando. E isso foi muito útil para aprender a lidar com pessoas que estão sempre negativas, que estão sempre reclamando, porque essas pessoas automaticamente estão com uma vibração mais baixa. E isso foi me ajudando muito a estruturar essa relação com clientes, com familiares, com todas as pessoas. E me possibilitando ter um contato maior sem criar nenhuma distinção, né, de que a pessoa é boa, de que a pessoa é ruim, porque todos nós somos bons. Em potencial, todos nós somos bons, mas a gente tem momentos ruins. Momentos em que muitas vezes as nossas vibrações não estão de acordo. Claro que com muita frequência isso acontece. Inclusive até eu tive uma experiência com a Gabriela, a terapeuta, minha amiga que está assistindo, depois que eu passei pelo Covid, né, há 15 dias atrás, onde eu tive muitos pensamentos, algumas dificuldades emocionais, onde tudo se altera. E até eu comentei um tempo atrás, no início da pandemia, eu fiz um vídeo falando sobre isso, sobre a questão da vibração e a frequência do vírus, né? E o quanto a minha vibração diminuiu. E ela me ajudou muito a perceber isso, né? Através das técnicas que ela utiliza. Ela me disse, Dani, você precisa se reenergizar. Você precisa voltar à vitalidade que você tinha em todos os aspectos para você retomar a sua vida, retomar o trabalho, retomar toda a sua rotina. Porque energeticamente eu estava totalmente desconectada de tudo, inclusive até de vir aqui fazer lives e estar em contato um pouquinho com vocês. E aí foi dando atenção para essa vibração, me conectando com gratidão, com positividade, ressignificando todas as experiências que eu vivi, é que eu fui me permitindo voltar aos poucos. E aí buscando essa sintonia com outras fontes, com a meditação, com o encontro terapêutico com a energia cósmica de Jesus, que é algo que eu falo muito e que eu gosto de fazer. Então tudo isso me fez me sentir muito bem, e eu fui melhorando, e como coincidência, né, recebi esse primeiro pergunta que eu te respondo, falando sobre energia. E ela pergunta aqui também uma outra coisa muito interessante. Se eu posso sentir a energia dos meus mentores? Bom, quem acompanha o meu trabalho, quem acompanha a minha vida profissional e pessoal, sabe que uma dos motivos que me trouxe para a terapia transpessoal foi justamente essa sensibilidade energética e a capacidade de me conectar com seres de outras dimensões, né? Com energias que estão além da terceira dimensão, que é a nossa. Então, dentro das técnicas energéticas, das técnicas holísticas, nós aprendemos sobre todos esses fatores, de que a vida continua, né? De que nós temos anjos da guarda, mentores, enfim, como cada um queira dizer, que nós somos filhos de Deus e que nós estamos sempre amparados por esses mentores. Por um movimento de indignidade, de não merecimento que eu trago há muito tempo e que venho trabalhando em mim com terapia, por muito tempo eu não senti a presença de ninguém, né? Foi essa pergunta que ela fez. Você sente a presença dos seus mentores, dos anjos de guarda? Eu sentia com muito mais facilidade dos outros do que de mim mesmo. Isso aconteceu muitas vezes, não só em terapia, mas fora dela. E aí, tratando esses sentimentos de não merecimento, de baixa estima que eu trazia por outros aspectos, eu fui aprendendo a me conectar. E hoje eu consigo sentir a presença, a influência dos meus mentores, né? Não só do meu pessoal, do meu anjo de guarda,
mas também da equipe espiritual que trabalha comigo durante os trabalhos, durante as terapias, né? Porque a gente brinca que quando uma pessoa vem fazer terapia, quando nós estamos aqui em ambiente terapêutico, está aqui no mínimo 4 pessoas, né? Eu, a pessoa que está sendo atendida, o anjo da guarda dela e o meu. Porque sempre existe um suporte espiritual, principalmente quando a gente quer fazer transformações emocionais e espirituais. Então eles estão sempre nos ajudando. Isso não significa que exista evocação, que eu chame esses espíritos para estarem aqui comigo, não é nada disso. É uma coisa extremamente espontânea, saudável, natural, que acontece dentro do merecimento de cada pessoa. Aconteceram muitas vezes de eu perceber durante aplicações de Reiki, por exemplo, a presença de um anjo de guarda, uma pessoa terminar a aplicação e falar assim, que estranho, você estava aplicando Reiki nos meus pés, mas eu sentia suas mãos na minha cabeça, ao mesmo tempo. E aí, né, quando a pessoa tem uma abertura para isso, eu explico que possivelmente quem estava aplicando Reiki em outro ponto energético não era eu, era o próprio mentor da pessoa, né, o anjo da guarda dela. Isso acontece bastante. Muitas vezes eu não percebo, mas não significa que eles não estejam aqui. Então eu busco pessoalmente o apoio, o auxílio do meu anjo de guarda, para que me oriente, para que me inspire quando necessário, porque a gente é muito intuído, né? Acontece muitas vezes de eu receber uma intuição, até mesmo do mentor que está acompanhando a pessoa que está fazendo terapia, ou até mesmo nos trabalhos sociais que eu faço fora daqui, dentro da religião que eu sigo, né, que é o kardecismo. De eu sentir intuitivamente o que devo falar para a pessoa ou como eu devo me conduzir, porque muitas vezes o anjo, claro, sempre o anjo da guarda dela sabe muito mais do que eu, do que ela precisa. Então isso acontece com bastante frequência. Mas para que isso aconteça, eu preciso estar numa sintonia legal. Eu preciso permitir ter o campo aberto para que isso aconteça, né? Então é uma questão de busca para que a vibração ela esteja realmente ali em equilíbrio, que esteja sendo sustentada para que essas comunicações aconteçam. Não significa que eu ouço, mas já ouvi, já senti, já vi, acontece com algumas frequências também, não necessariamente no ambiente terapêutico, mas essa parte da sensibilidade energética, espiritual, mediúnica, que envolve tudo isso, sempre fez parte da minha vida e é o que me ajuda muito dentro da terapia. E fora dela também, porque a gente acaba levando a terapia para a vida. Então, deixa eu ver aqui se eu respondi todas as perguntas, como é ser sensitiva, se pode sentir as energias dos mentores, sim, com bastante frequência, inclusive a pessoa que fez a pergunta já teve essa experiência de sentir, né, de saber sobre o auxílio dos mentores. E com quantos anos você percebeu? Eu percebi quando já estava tendo problemas com ela. E aí foi a partir dessa percepção, de eu perceber claramente, nitidamente, interferências energéticas que aconteciam com pessoas ao meu redor, de perderem o controle emocional, de se tornarem agressivas, enfim, várias situações que me mostraram claramente a presença energética negativa de alguma situação, até mesmo em lugares. E aí eu fui começar a estudar sobre isso, porque aquilo de certa forma me atormentava. E foi nesses estudos que eu fui aprofundando, conhecendo, e hoje estou aqui como terapeuta, compartilhando essas experiências e buscando ajudar as pessoas a lidar com as suas dores, com as suas dificuldades durante a vida e tudo que se apresenta. Bom, acho que respondi as perguntas, não sei que horas são. 6h30? Falei rápido hoje? Alguém tem alguma pergunta para me fazer? Eu vi. Você consegue enrolar as perguntas, Mayra? Não deu. Deixa eu ver aqui. Acho que não. Por que a gente não consegue mudar a nós mesmos e queremos mudar os outros? Isso é um movimento egóico, né? A gente quer mudar aquilo que está incomodando dentro de nós. Então a atitude do outro eu não aceito, não admito e eu quero mudar ele. Porque muitas vezes é mais fácil deixar de fazer o esforço pessoal da mudança
da autotransformação e esperar que o outro mude. Isso é muito cômodo, seria muito bom, né? Se alguém fizesse pela gente, se o mundo todo melhorasse, evoluísse, e eu pego, vou de carona nessa evolução. Então essa intenção que a gente tem muitas vezes de mudar o outro, de que a outra pessoa mude, é o movimento de egocentrismo, de eu estar preocupada só com aquilo que importa para mim e não estou muito disposta a fazer qualquer mudança de autotransformação, né, para contribuir, porque quando a gente muda, tudo ao nosso redor acaba mudando. Oi, Betânia, tava com problemas na internet? Sem problemas, vai ficar gravado, você pode assistir depois, tá bom? A gente está falando sobre vibração, sobre energia. Bom, a live até não é para ser muito comprida, né? O objetivo é esse, é esclarecer e responder. E se alguém tiver mais alguma dúvida referente a isso, eu só não consigo olhar no Facebook, se tem pergunta. Não tem. Não? Porque aqui não aparece para mim. Um comentário legal, interessante. Deixa eu conferir. Pra mim não aparece. Não, né? Bom, gente, então eu continuo recebendo. Se vocês tiverem dúvidas para as próximas lives, já recebeu? Peraí. Dani, o que você tem a dizer sobre extraterrestres? Sobre ajudar eles para nos ajudar a melhorar como ser humano? O que a terapia tem a dizer? Nossa, Betânia, essa pergunta dá uma live inteira também, mas tem tudo a ver com energia, né? Bom, como eu gosto muito de pensar que se eu acredito em Deus, se eu acredito numa expansão do universo de uma forma imensurável, com trilhões de planetas e de galáxias, e o universo e os multiversos e tudo que nos rodeia nesse sentido, isso tudo foi Deus que criou. E eu acho que seria muita inutilidade existir vida simplesmente no nosso planeta, né? Então é uma constatação de análise até científica e tudo mais. E eu particularmente acredito em extraterrestres, acredito em todo o contexto não naquilo que a gente vê nos filmes de ficção, mas estudo também bastante sobre ufologia, sobre esses contatos que vêm acontecendo, que a própria mídia mostra, né? Até o Pentágono recentemente acabou confirmando, para que a gente entre numa questão de bom senso e consiga também entender sem ir para o misticismo, sem criar coisas fantasiosas. Como tem muita gente que vê nave, na verdade não viu nave nenhuma, viu um avião, viu qualquer outra coisa, mas que não era nave. Eu particularmente nunca vi uma nave, mas eu acredito sim na interferência dos extraterrestres há muito tempo entre nós, inclusive até no campo da saúde, né, da medicina, da educação, das terapias holísticas. Uma das equipes que trabalham com auxílio espiritual, auxílio energético na terapia holística são de espíritos extraterrestres, são de seres extraterrestres, né? E eles estão auxiliando demais no nosso processo evolutivo. Eles não estão aqui para tomar a terra, nem nada do que falam. Pelo contrário, são irmãos mais velhos, que têm uma tecnologia muito mais avançada do que a nossa, por isso não precisam da nossa, mas estão aqui para contribuir com o processo evolutivo do planeta Terra. Eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive, que me ajudou a sedimentar bastante e começar a estudar muito mais sobre ufologia, tá? Só ver aqui se tem alguma pergunta. Tem esse mesmo pensamento, então vamos lá. Bom, eu sempre acreditei, sempre senti, justamente porque desde pequena eu percebi que eu tinha uma conexão com o mundo extrafísico. Eu gostava muito de histórias, de terror, né, de saber de contos que saíam que eram questões sobrenaturais, do céu e da lua, por mais que eu não tinha acesso a nada, mal e mal a televisão e poucas outras coisas. E eu sempre sentia a presença de alguns seres perto de mim, mas eu nunca entendia do que se tratava. E conforme eu fui crescendo e tendo experiências de visão, de ter contato realmente com outros seres, com seres que já passaram desse plano para outro, eu fui despertando curiosidade porque eu estava me achando doida, né? Eu achei que eu ia precisar de um tratamento psiquiátrico, porque a cultura diz isso, né?
Mas quando eu tive recentemente uma experiência onde eu estava num grupo fazendo vibrações, orações pelo planeta, pelas pessoas, eu percebi a presença de alguém ao meu lado e era uma mulher linda, exuberante. Eu desenhei na hora a caricatura dela, né, o retrato falado dela. Ela tinha em média 2 metros de altura e ela usava uma espécie de roupa como se fosse uma armadura. Era uma armadura de cobre, foi o que ela me disse. E nos pontos dos chakras, ela tinha pedras, né? Eram cristais, ametistas. Essas pedras estavam protegendo energeticamente os chakras dela. E na mão ela tinha uma espécie de cajado com um cristal muito grande na ponta. E como a gente estava ali em oração, em vibração pelo planeta, eu perguntei para ela qual era a intenção, né? Qual era o motivo dela estar ali. E tinha na mesa à minha frente uma espécie de gerador, mas na verdade era um condensador energético. Isso tem em torno de 1 ano e meio a 2 anos. E ela disse para mim que ela estava em missão com outros companheiros pelo planeta Terra, absorvendo a energia, as energias boas, as vibrações de amor, de fé, de esperança, de todas as pessoas aqui no nosso planeta, para que isso fosse utilizado em nosso favor no momento que a gente não tivesse forças para orar, que a humanidade toda estivesse com medo. Foi exatamente o que ela me disse. Se eu não tivesse desenhado, anotado e mostrado para outras pessoas, colocado data e tudo mais, nem eu acreditaria na experiência. E ela era uma pessoa muito doce, mas ao mesmo tempo séria, né? Um pouco indiferente, assim, não puxou muito assunto comigo. Respondeu aquilo que eu perguntei. E ela me disse que vinha de um planeta que chamava Eris, né? E eu fui pesquisar, depois acabei encontrando realmente a existência desse planeta. Foi o contato mais direto que eu tive com um ser de outra dimensão, né? Eu já tive contatos com seres dessa dimensão, que não estão mais no corpo físico, mas de outra dimensão e que estava física, mas projetada aqui enquanto energia. Foi a primeira e foi a única experiência, mas foi extremamente, foi um presente para mim, porque todos os detalhes, tudo que ela me contou, tudo que ela mostrou, todos os detalhes bateram. Foi depois que eu comecei a estudar mais sobre ufologia mesmo e entender mais sobre o assunto, para que aquilo não ficasse só num campo místico, né? Porque eu também não gosto muito daquela ideia do misticismo, de florir muito as coisas e levar tudo muito para o sobrenatural. A razão e o bom senso precisam prevalecer sempre. E foi a partir disso, de ter contatos, de ter esse contato, que eu comecei a estudar. Hoje eu assisto, eu acompanho muito os materiais da Mônica de Medeiros, né? Que é uma médica e também ufóloga, dentre outros, que são muito bacanas e que tratam desse assunto de uma forma muito séria, muito respeitosa. Então nós temos eles entre nós, como irmãos mais velhos, nos ajudando, nos apoiando, incentivando e às vezes ajudando diretamente nos errinhos que a gente comete no dia a dia, e estão aí para que a gente não faça o que eles fizeram há muito tempo atrás nos planetas deles, né, que é chegar à destruição. É para isso que eles estão aqui, para evitar que isso aconteça conosco. A Betânia comentou que experiência incrível deve ter sido. Acredito muito nessa ajuda deles e nos ensinamentos. Gratidão. Isso é maravilhoso. A Eli disse. A Mônica é maravilhosa, realmente. A Mônica de Medeiros e Margarete Áquila, quem quiser acompanhar, né, para mim é uma referência na área de ufologia e de experiências nesse sentido. Então, é um assunto muito bacana. Eu sei que é bastante polêmico também. Até eu muitas vezes tenho as minhas dúvidas, é por isso que eu gosto de estudar muito e quero colocar à prova tudo que eu vejo, tudo que eu escrevo, todas as intuições que eu recebo, tudo que vem que me parece não ser meu, eu acabo questionando para saber qual é a veracidade, porque muitas vezes a gente mesmo pode criar ideias fantasiosas, mas é uma questão de constatação, né? De usar a inteligência, o bom senso, o raciocínio para perceber que nós não estamos sozinhos e que nós não estamos sendo ameaçados também, só porque nós recebemos
a visita desses seres que estão aqui há mais de 200 anos e a gente nem imagina. Uma tecnologia maravilhosa para nos ajudar. Então, que legal, foram duas questões muito interessantes que têm muita similaridade, né? Porque a questão da empatia e da sensibilidade energética foi o que me permitiu também ter uma conexão com essa extraterrestre que eu acho que eu fiquei nervosa no momento, eu não lembrei de perguntar o nome. Eu só perguntei de onde ela vinha, mas o nome eu acabei esquecendo. E foi uma experiência muito, muito gratificante para mim, que me colocou à disposição para estudar mais sobre isso e ver se essas características realmente batiam. E assim foi crescendo a minha curiosidade sobre ufologia. Ok? Gostaram dos assuntos? Acharam legais? Observem, estimulem a intuição de vocês, aprendam a desenvolver essa sensibilidade empática que acontece aqui através do nosso chakra do poder, que faz essa leitura energética instantaneamente, né? Existem várias formas da gente medir a nossa energia. Eu tenho aqui, pega pra mim, Mara, na gaveta, tem uma caixinha preta, o medidor de campo energético, o aurímetro, sabe qual é? Não, nessa daí não tá? Lá em cima. Eu tenho um medidor de campo energético que ele mostra essa pretinha aí de cima. Isso. Ele mostra, por exemplo, antes e depois de uma aplicação de Reiki, a extensão da nossa vibração. Ele mede, aqui ele não está conectado a nada, em nada. Se eu colocar minha mão aqui, ele vai sintonizar com a minha energia e ele vai parar de balançar, sem eu movimentar a mão. Então, se eu estender, ele mantém conectado com a minha vibração, né? Isso aqui é um medidor de campo energético, que é uma das provas que a gente tem também de como a nossa energia se expande e se encolhe de acordo com a vibração que a gente está emitindo. E essa vibração, ela vem do coração. O nosso coração é um gerador de energia. Então, tudo aquilo que a gente sente, estimulado pelos nossos pensamentos, garante a nossa vibração positiva ou negativa. Então, se você quer também observar como está a sua vibração, observe os seus sentimentos. É a melhor medida que você pode ter para saber como tudo isso está funcionando aí dentro de você. Certo, meus amores? Gostaram? Enviem mais perguntas se vocês quiserem saber mais questões. E a questão dos espíritos, eles influenciam na nossa energia? Nosso estado emocional atrai espíritos bons ou ruins? Com toda certeza. Eles influenciam, mas eles não causam nada. Então é uma questão de sintonia, tá, Betânia? Se você está numa boa vibração, automaticamente você vai sintonizar com seres bons. Se você está numa vibração mais densa, por sintonia, você vai se afinizar com esses seres. E se existem seres que estão ou até mesmo revoltados, ou com sentimento de vingança, ou querendo te usar para alguma coisa, eles podem te induzir. Eles podem soprar alguma coisinha ali no seu ouvido, mas eles não podem te obrigar a fazer nada. Se aquilo for desconexo com o que você vive, nada vai acontecer. Eu lembro de uma experiência que eu tive quando eu estava muito, muito, muito triste, criança praticamente, e eu recebi uma intuição clara, uma voz me dizendo para mim me matar. E naquele momento da minha vida, quando eu era muito criança, eu achei aquilo muito estranho. Falei, nossa, mas me matar? Não, né? Porque vou fazer minha mãe sofrer e tudo mais. Então, a intenção, né, foi jogada à isca. Mas eu, na hora, falei, não, o que é isso? Que pensamento bobo que eu tô tendo? Então, a gente precisa também, esse conhecimento permite a gente saber o que é interferência energética e o que não é, né? Mas eles influenciam muito. Às vezes eu sinto que estou sendo observada. Isso acontece muito, Eliette. Negativamente, inclusive, quando a gente está com a própria vibração baixa, suscetível pelas nossas escolhas do dia a dia, pelos nossos comportamentos, a gente pode ser observado, sim. Eu já me percebi muito nessa circunstância também. Então, é o cuidado com a vibração,
prece, oração, elevação de consciência, você está sempre sintonizada com coisas boas que te fazem bem, né? Tudo isso vai ajudar, ok? Gostaram dos assuntos? Coisas polêmicas, né? Que muitas vezes podem ficar superficiais, a gente não entender com clareza, mas tudo isso tem uma ciência por trás e muito estudo para que a gente não entre no misticismo, numa ideia ilusória sobre essa conexão espiritual que existe na nossa vida. A Dani está perguntando, dentro da psiquiatria já ouvi histórias que nenhum livro explica, devido a isso gosto de deixar o meu leque aberto, não apenas para a ciência. Nossa, Dani, isso é maravilhoso, né? Porque a ciência, ela faz o seu papel, que é tratar das questões materiais científicas. O espiritual cabe ao espiritual, o energético cabe ao energético. A mesma coisa que a gente querer que a matemática interprete o texto de português. Então não é que a ciência é falha, pelo contrário, ela é maravilhosa dentro daquilo que ela tem para oferecer. Só que existem aspectos que vão além da ciência e que a gente precisa muitas vezes se abrir para entender o que está além disso. E nem por isso desmerece a ciência, pelo contrário. Por exemplo, quando a gente analisa, estuda questões de nível psiquiátrico, né, doenças psiquiátricas, 100% delas, numa visão terapêutica, é espiritual. Não existe nenhuma doença psiquiátrica que esteja desvinculada do espiritual. Ela chegou ao nível mental, né? Ela chegou a essa condição psiquiátrica, mas antes disso, que deve ser tratada com toda certeza, com medicação, com todo o tratamento que é necessário, mas a origem é espiritual. Ela nasceu no espiritual e aí já está até adoecendo o corpo físico, muitas vezes, como acontece no caso da esquizofrenia, né? Então é muito, muito legal. Fico muito feliz, gratidão por você, né? Médica, psiquiatra, está fazendo um trabalho maravilhoso desde que eu comecei a acompanhar a Daniele. E fico muito feliz de saber que pessoas estão se abrindo para essa visão de mundo, de que não existe, que não é só o tratamento físico, mas é um complemento, é um equilíbrio. Tudo na vida é equilíbrio, né, gente? Dani, sou muito intuitiva, parece que sinto que vai acontecer. Quando meus filhos estão com algum problema, sinto muita dor de cabeça, sem ao menos saber que eles estão bem. Fico intrigada. Então, você é mãe, você é mulher, já é um fator para a sensibilidade. A mulher tem, nossa, N fatores muito maiores do que o homem, justamente pela polaridade feminina ser mais evidente, não é nada de preconceito. Muito mais sensível, a mulher é sensível. E quando é mãe, então, essa sensibilidade duplica, porque a gente tem um cordão energético vinculado aos nossos filhos, né? A gente se separa fisicamente, mas não energeticamente. É por isso que você sente o que eles estão vivendo, o que eles estão passando, a angústia deles, né? Essa sensibilidade, ela é um alerta, né? Eu sempre brincava com os meus filhos que eu falava que eu tinha uma janelinha que eu via eles, mesmo que eles não estivessem perto de mim, que é a energia, a gente sente. É muito comum sentir. Só que quando ela se alia a alguns medos, pânicos, coisas nesse sentido, aí é importante a gente ver quais são as causas que estão potencializando, porque não é só energético. Nem sempre a gente tem premonições, elas não funcionam dessa forma, né? É muito raro e é em outros contextos, mas sim essa sensibilidade de não saber se o outro está bem ou se não está. Mas a mãe tem isso com muito mais facilidade. Ajudei? Então, quando você sentir, simplesmente respeite essa energia, essa vibração, busque saber se eles estão bem, faça uma prece, peça proteção dos seus anjos de guarda, dos anjos de guarda deles, para que tudo fique bem no final das contas, porque esses filhos testam nosso poder energético, com certeza, pelas escolhas, né? Pelas marotagens que eles fazem. Então eu vou esperar mais perguntas de vocês, temas para outros momentos. Pode ser tudo que for curioso, que tiver no interesse de vocês. Vou responder com muito carinho, tá bom? Eu acho que já a gente está chegando ao final da nossa live. Já o Instagram fala que o tempo acabou.
E convido vocês a compartilharem esse conhecimento com outras pessoas, a me seguirem lá no YouTube, onde eu estou sempre compartilhando os meus vídeos sobre saúde integral, que são muito bacanas, ajudam muito a gente a desenvolver essa saúde de uma forma mais plena, física, mental, emocional, espiritual, certo? E me seguirem nas redes sociais, curtirem, compartilhar, que isso me ajuda muito a continuar divulgando conteúdos de qualidade. Mas é claro, façam isso se tocar o coração de vocês, né? É importante a gente fazer se fizer sentido, se for bom e se for saudável pra gente, certo? Eu que agradeço, Betânia, sua contribuição, sua pergunta. Espero que venham mais, que a gente possa se ver em mais momentos aqui no Instagram e no Facebook e lá no YouTube também. Um grande abraço, com muitas boas vibrações, que a gente sempre possa estar elevando a nossa sintonia, nos conectando com um bem maior, com aquilo que faz sentido para cada um, né? Para mim, eu tenho uma referência muito grande a Jesus Cristo, mas cada um pode buscar a sua referência, porque essa vibração de amor, ela está dentro de cada um de nós, basta que a gente procure. Um beijo, fiquem bem e até o nosso próximo encontro, tá bom? Até mais!